A Bíblia, o livro de Deus. Vimos que a Bíblia foi escrita num período que demorou mais de 1000 anos. Vimos também que foi escrita por partes, por autores diversos, em épocas diferentes. Muitas vezes, de um livro para o outro, houve um espaço de 100 anos. Até o mesmo livro, às vezes, foi escrito em diversas etapas. Nessa altura, alguém poderia dizer, ora, então a Bíblia deve ser um aglomerado de livros sem nexo, uma espécie de colcha de retalhos, pois como pode um livro relacionar-se com os outros se foram escritos por pessoas diferentes e em épocas tão distantes? Não é assim. Já dissemos que a Bíblia não foi escrita à maneira de um livro qualquer. Ocorre com a Bíblia algo fora do comum. Apesar de os 73 livros terem sido escritos num longo período de mais de 1000 anos, por autores diversos e em épocas diferentes, eles mantêm entre si uma unidade maravilhosa. Todos os 73 livros da Bíblia estão ligados entre si por um único fio condutor. Esta espécie de fio condutor faz com que todos esses 73 livros não percam de vista o seu objetivo comum, a nossa salvação. É por isso que cada livro da Bíblia deve ser entendido como parte de um todo. Nenhuma passagem bíblica deve ser vista ou entendida isoladamente, mas sempre dentro do contexto da história da nossa salvação. E sabem por que existe essa unidade entre os livros da Bíblia? Porque o seu autor principal é Deus e não os homens. Deus quis utilizar-se dos homens para escrever o seu livro sagrado. Então os homens ficaram sendo autores secundários, coautores, sempre fiéis a Deus, que é o autor principal. Por isso ainda, embora cada livro trate de um assunto diferente e em circunstâncias diversas, vamos encontrar em cada um deles uma espécie de dedo de Deus, que escreve a sua mensagem de salvação para os homens de todos os tempos. E é, pois, com esse espírito que nós devemos ler todos os livros da Bíblia, buscando neles a palavra de Deus, que é sempre viva e atual para os homens de ontem e de hoje. E porque a Bíblia tem como autor principal Deus e não o homem, criatura alguma pode alterar os textos sagrados. Não pode nem acrescentar nem tirar. É Deus mesmo quem fala isso. Eis o que está escrito no Antigo Testamento. É agora, ó Israel, ouvi as leis e os preceitos que hoje vou ensinar-vos. Praticai-os, para que vivais e entreis na posse da terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Não ajuntareis nada a tudo que vos prescrevo, nem tirareis nada, mas guardareis os preceitos do Senhor vosso Deus, exatamente como vos prescrevi. Deuteronômio 4, versos de 1 a 2. E com palavras semelhantes termina também o Novo Testamento, que diz assim, lá em Apocalipse 22, versículos 18 e 19. Eu declaro a todos aqueles que ouvirem as palavras da profecia desse livro. Se alguém lhes ajuntar alguma coisa, Deus ajuntará sobre ele as pragas descritas nesse livro. E se alguém dele tirar alguma coisa, Deus lhe tirará a sua parte na árvore da vida e da cidade santa descritas nesse livro. Nós começamos dizendo que a Bíblia é um livro diferente dos outros, pois ela demorou mais de 1000 anos para ser escrita. E isso é verdade. Mas não é só por isso que ela é um livro diferente. Há outra razão muito maior. A Bíblia é um livro diferente, sobretudo por ser inspirada por Deus. Nela, mesmo está dito isto. A gente pode ver em São Paulo, que escreveu: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar e para convencer, para corrigir e para educar na justiça,
a fim de que o homem de Deus seja perfeito e preparado para as boas obras. Está escrito lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Mas então o que significa ser inspirada por Deus? Você deve ter ouvido essa palavra muitas vezes, referindo-se a outras coisas. Portanto, a exemplo, há dias ouvi um repórter dizer que um jogador de futebol fez uma jogada inspirada. Há também pessoas que no momento de inspiração acabam fazendo belas poesias. Mas será que a inspiração para escrever a Bíblia é mais ou menos assim como estas inspirações? Para termos uma ideia mais aproximada do que seja esta inspiração escrita na Bíblia por Deus, vamos contar um fato. Certo moço estava numa verdadeira encruzilhada da vida. Não sabia se deveria casar-se ou entrar no seminário. Então foi a uma igreja, colocou-se em oração e pediu as luzes do Espírito Santo. Depois de alguns momentos, a sua mente foi iluminada por Deus. Não restavam mais dúvidas. Sentiu claramente que Jesus queria que ele se consagrasse, a sua vida ao serviço do Evangelho. Tornou-se então um padre feliz. Coisa semelhante é a inspiração que o agiógrafo ou autor sagrado recebe do Espírito Santo para escrever a palavra de Deus. Com uma diferença: a inspiração para escrever a Bíblia tem um sentido todo especial. Não se trata de mera iluminação particular para decidir aquilo que uma pessoa deve fazer, mas de uma inspiração para escrever a palavra de Deus, que é dirigida a todos os homens. A inspiração bíblica não é apenas uma luz que ilumina a mente do escritor sagrado, do agiógrafo, mas a ação do Espírito Santo, que leva o homem a escrever o que Deus quer que seja escrito como palavra sua. Por isso, embora a Bíblia tenha sido escrita pelos homens, o que nela se encontra é palavra de Deus. Sobre a inspiração da Sagrada Escritura, o Concílio Vaticano II diz o seguinte: na redação dos livros sagrados, Deus escolheu homens, dos quais se serviu, fazendo-os usar suas próprias faculdades e capacidades, a fim de que, agindo Ele próprio neles e por eles, escrevessem como verdadeiros autores tudo e só aquilo que Ele próprio quisesse. Dei Verbum, número 11. Portanto, irmãos, quando falamos em livros inspirados, entendemos aqueles livros que formam a Bíblia Sagrada. São os 73 livros reconhecidos oficialmente pela Igreja como tais, como inspirados. São os chamados livros canônicos. Essa inspiração para escrever os livros da Bíblia já foi encerrada no tempo dos apóstolos. Agora não se acrescenta mais nenhum livro. Ao lado dos livros canônicos, existem também certos livros, os chamados apócrifos. Os apócrifos não são inspirados. Também não quer dizer que sejam falsos. São até piedosos e edificantes. Contudo, seus escritos são misturados com lendas e muita imaginação. Neles, nos apócrifos, encontramos muitas coisas verdadeiras e boas, mas a Igreja, conduzida pelo Espírito Santo, não os assume como palavra de Deus, porque não foram escritos por inspiração divina na sua plenitude. Portanto, não fazem parte dos livros canônicos. Meditemos nestas palavras da Bíblia Sagrada, a qual nós encontramos no Salmos 118, versículo 89 a 91. Eterna é tua palavra, Senhor, tão estável como o céu. Tua verdade passa de geração a geração, tão sólida como a terra que criastes. Tudo subsiste perpetuamente pelos teus decretos. A ti está submetido todo o universo. Meus irmãos, também agora precisamos falar
das formas literárias, porque para entendermos qualquer livro da Bíblia Sagrada, precisamos, antes de tudo, saber a que gênero literário pertence aquele livro. Mas o que seria, então, gênero literário? É nada mais, nada menos que a forma da literatura usada para escrever aquele livro. Em outras palavras, a forma ou gênero literário significa o conjunto de regras e de expressões usadas para escrever tal tipo de livro. Na verdade, cada tipo de livro tem sua linguagem própria, permitida pela literatura. Por exemplo, na literatura comum, uma é a linguagem usada num livro de poesia e outra é a linguagem usada num código de leis. Assim também na literatura bíblica. Uma é a linguagem empregada num livro de profecias, outra é a linguagem empregada num livro que fala dos preceitos divinos, como, por exemplo, Deuteronômio. Logicamente, se o livro é do gênero poético, como os Salmos, nós não podemos tomar as suas palavras ao pé da letra, como fazemos ao ler um livro escrito no gênero epistolar, que são as cartas dos apóstolos. Então, como descobrir o gênero literário de um livro da Bíblia? Em geral, as Bíblias católicas trazem uma explicação no início de cada livro. Por isso, antes de lermos um livro da Bíblia, convém lermos as notas explicativas que precedem aquele livro. E quais são os diversos gêneros literários que vamos encontrar na Bíblia? Sobre gênero literário, diz o seguinte o Concílio Vaticano II. Para entender corretamente aquilo que o autor sagrado quis afirmar por escrito, é necessário levar devidamente em conta tanto as nossas maneiras comuns e espontâneas de sentir, de falar e de contar, que já eram correntes no tempo do escritor sagrado, como as que costumavam empregar-se largamente na literatura daqueles tempos. Dei Verbum, número 12. O Papa Pio XII lembra que nenhum dos modos de falar dos antigos é incompatível com os livros santos. Deus se serve do modo comum de falar dos homens, especialmente de seu povo, os hebreus. E acrescenta ele, o Papa Pio XII. Na Escritura Sagrada, as coisas divinas nos são apresentadas ao modo usual, ao modo humano. Como o Verbo de Deus, Jesus, se fez semelhante aos homens em tudo, exceto o pecado, assim também a palavra de Deus se expressa em línguas humanas, porque assemelhou-se em tudo à linguagem humana, exceto o erro. Muito obrigado. Deus abençoe.